E aí galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre dicas para quem está começando no design gráfico, né? Eu pretendo dar algumas dicas de iniciantes, quem está querendo começar nessa área de design. O meu canal já está cheio de vídeos que dão dicas, né? Falam sobre dicas de quem quer trabalhar com design, mas esse vídeo eu quero resumir, eu quero falar um pouco mais sobre a parte prática da coisa. Então vai vinheta e vamos pro vídeo. A gente começar a falar sobre dicas de design, né? Para quem trabalha com design gráfico, obviamente que a gente vai ter que falar sobre software, né? Sobre Photoshop, sobre CorelDRAW, sobre Illustrator. Então, para começar nesse tópico, o Photoshop, sim, ele foi um software que abriu portas e meio que transformou a área do design gráfico no mundo, né? Photoshop, ele meio que entregou, né, as ferramentas necessárias lá no começo, lá em 96, 95, quando a galera que era fotógrafo trabalhava com edição, com editoração, começou a usar o Photoshop como um software para design, né, para computação gráfica na época, programação gráfica, enfim. E é inevitável a gente falar sobre Photoshop. Photoshop, sim, é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com design. Ele, ali no Photoshop, está colocado, as ferramentas do Photoshop, elas foram desenvolvidas através de dificuldades e problemas que tinham, né, no mundo ali da fotografia, do design, da editoração. Então o Photoshop, ele meio que determinou o que era a ferramenta para quem trabalhava com essa parte, né, a parte criativa. E todo o conceito que está ali no Photoshop, nas ferramentas, eles são conceitos antigos que foram aplicados, né? São ferramentas antigas que foram aplicadas no software. Então tudo que você vê no Photoshop, ele tem uma história e tem um conceito. Então a primeira dica que eu vou dar é isso, é você estudar as bases, você entender o que é cada ferramenta e para que aquela ferramenta foi inventada, em que situação ela foi inventada, para que ela é usada, como ela deve ser usada. Então, por exemplo, quando você vê um Curves dentro do Photoshop, o Curves tem um conceito, ele tem uma história, ele tem um porquê de estar ali e como ele deve ser usado. Não é simplesmente você ir lá e fazer um S-Curve e é isso que você precisa pro resto da vida, não. É você entender como que funciona tudo que está ali dentro e para cada ferramenta. Então, não fique preso só o que você já sabe ali, o básico que a ferramenta te dá. Tente entender o que cada ferramenta te entrega, o que você pode entender mais sobre aquele conceito. Conceito de cinza, né, dentro do Photoshop, o conceito de preto e de branco, de máscara, o conceito dos levels, né, do histograma ali, você entender toda aquela ferramenta, o conceito de tudo isso que está por trás da teoria, eu acho que vai te trazer uma linha de raciocínio única para todos os softwares de edição. Então, se você entender o conceito básico e trabalhar com ele e entender de onde vem a história daquilo ali, você nunca vai ter dificuldade quando você partir para outro software, porque o conceito já está na sua cabeça, né? Você já entendeu como que funciona. E o conceito ele sempre se repete, né? Todas as ferramentas elas vão se repetindo. As ferramentas da Adobe, por exemplo, todas as ferramentas da Adobe têm o mesmo segmento. É impossível a gente falar de design sem falar de Adobe. Mas todas as ferramentas da Adobe têm o mesmo conceito. Você trabalha com Photoshop, você entende Photoshop, você aprende Photoshop, você cai no After Effects, você tem tudo ali. É tudo parecido, é tudo fácil, é a mesma ferramenta. Então, para quem já está ali habituado ao Photoshop, vai cair em outras ferramentas da Adobe muito mais fácil, por exemplo. E em outros softwares de edição também acredito que seja bem parecido, porque o Photoshop ele meio que determinou, né, o que seria uma ferramenta de edição e tudo ali acho que foi feito em volta dele ou mais ou menos baseado nele. Outra dica que eu dou para quem está começando, né, sempre se manter atualizado, né, sempre estudar e entender da onde vêm as coisas. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com formatos de arquivos, né, você entender da onde vem aquele formato, por que aquele formato existe. Por exemplo, um PDF, um EPS, um PNG, um SVG. Por que aquele ali existe? Da onde ele foi, da onde ele surgiu? Qual empresa que fez? Quem fez? Por que ele existe?
né? Onde eu devo usar, quando eu não devo usar. Então você entender todos os formatos de arquivos, você buscar a história daquele formato, onde você deve usar o formato, onde você não deve. Tem muita gente que não sabe que existem vários formatos de PDF. Tem muita gente que tem dificuldade com PDF, não sabe exportar para impressão, não sabe exportar para usar, né? Para deixar um arquivo web mesmo. Você entender os formatos e os arquivos é muito importante para você não ter dificuldade quando você enfrentar um problema no dia a dia. Alguém pedir um arquivo para você, ou você vai mandar um arquivo para uma gráfica, por exemplo, você já saber fechar aquele arquivo e mandar da forma correta. Tem muita gráfica que não sabe trabalhar com EPS. Você manda um EPS pro cara, né, pro designer ali da gráfica, ele não sabe abrir, ele não sabe mexer, ele não entende. Ele só sabe trabalhar com CDR, só sabe trabalhar com Corel. Se você não manda um arquivo em Corel pro cara, ele trava. Na minha visão, o designer ele tem que saber isso. É sua obrigação saber como que você deve mandar o arquivo e quando você recebe o arquivo, você trabalhar com aquele arquivo, você saber trabalhar, você saber onde você tem que abrir o arquivo, como você deve abrir. Você saber que tem um perfil de cor naquele arquivo, que você não pode alterar o perfil de cor, senão você vai cagar no arquivo inteiro. Então estudar as bases do design é importante. Você entender como fechar um arquivo, como abrir um arquivo, qual o tipo de arquivo que você deve mandar, qual formato, qual resolução você deve mandar. Então tudo esse conhecimento que está na internet, que é fácil acesso, tem gente que tem preguiça de achar, tem preguiça de procurar. Se você for uma pessoa curiosa e sempre tentar aprender todo dia o que você está mexendo, o que você está trabalhando, por que existe aquilo, como você deve trabalhar com aquilo, você vai ver uma vez só, vai marcar na sua cabeça e nunca mais você vai ter que estudar isso de novo. Então por que não ir atrás, né? Por que não tentar entender? Por que não tentar resolver? Ficar só ali no comodismo. Então tenta entender resolução, qual resolução que você tem que usar, qual arquivo você tem que usar, qual cor que você tem que usar, qual formato CMYK que você tem que usar, ou CMYK, qual RGB que você tem que usar, configurar seu perfil de RGB, entender as cores do monitor, como o monitor é fabricado, né? Como que o RGB se comporta numa tela IPS, como que o RGB se comporta no painel VA, numa televisão, no celular. O papel do design é esse. Você não só resolver o que foi pedido para você, mas você entender a interação do ser humano para com aquilo que ele está consumindo, né? Se você é um cara que fez um impresso, você tem que entender onde o impresso vai ser impresso, qual tipo de papel, qual a impressora, né? Qual que é a qualidade da impressora que o cara vai imprimir, qual cor que ele vai conseguir chegar, como que a pessoa vai ter a interação com esse material, se o material vai ser brilhoso, se vai ser fosco. Então toda essa interação do design é sua responsabilidade. Então você tem que entender tudo, todo esse processo, você tem que estudar todo esse processo. O papel do designer não é só resolver o problema no software e mandar pro pau. Ah, se vira. Não, é entender toda a interação do ser humano para com aquilo que você está fazendo, né? Isso é design. O design ele foi inventado, né? Ele foi criado nessas bases, nas bases de interação e resolução de problema. Então você tem que entender isso. O problema não acaba quando você entrega na gráfica. Embora que às vezes você não tenha capacidade de interagir com a gráfica ou a possibilidade de interagir com a gráfica, mas tenta entender qual que é o processo da gráfica, pergunta, vai na gráfica, pergunta qual que é a resolução que ele usa, né, que o cara da gráfica usa, pergunta qual que é o formato de cor que ele trabalha. Tudo isso é sua obrigação. Seja curioso, tente entender todo o processo. Isso é mais importante do que ficar pensando em software, ferramenta, que é a próxima dica que eu vou dar. O design ele não está diretamente ligado com o software que você usa. Não interessa se você usa Corel, Illustrator, Photoshop. Tem que saber o conceito, a teoria, né? Mesmo que você não tenha faculdade, não tem problema. Estude online, hoje tem tudo na internet. Então, entenda a teoria, por que aquilo ali existe, quem inventou, qual que é aquele conceito. Aí depois você liga com o software. Chega no software já com o conceito na sua cabeça, né? Não se limite a ele, ao software. E mais uma coisa que eu posso falar sobre software é você entender para que aquele software foi inventado. Você vai ficar tentando resolver um negócio que não é feito, né? Vai tentar resolver um projeto, um problema que não é feito para ser resolvido naquele software. Então você também estudar os softwares que existem,
né? As ferramentas que existem dentro desses softwares, você está atento a isso, você vai receber um problema e você vai lembrar onde você deve solucionar aquele problema. Porque se você ficar tentando resolver um problema só no Photoshop a vida inteira, que é o que você sabe mexer, vai chegar um momento que você vai ter dificuldade de resolver e você vai ficar várias horas ali tentando resolver um problema no Photoshop, sendo que tem um software para isso que é muito mais rápido, que é muito mais ágil de você resolver, e você está tentando bater cabeça no Photoshop, tentando resolver um problema que não foi destinado para aquilo. Você entender que o design ele não está vinculado ao software que você usa, que você não é um cara, você não é um operário de software, você é uma pessoa que trabalha com design, são coisas bem relativas, né? São coisas bem diferentes. Bom, outra dica que eu vou te dar para quem está começando, como freelancer nesse caso, né? Para quem não vai trabalhar dentro de uma empresa de fato, que vai querer oferecer serviço, é você entender que você é uma empresa. Eu já falei isso em outros vídeos várias vezes. Tenta ver esse vídeo, tenta ver os outros vídeos do canal, que você vai entender um pouco mais como que é trabalhar como freelancer, né? Você entender como você tem que trabalhar com o cliente, entender como você tem que entregar o trabalho, o que você promete, como se comportar, né, para com o cliente, você entender o mercado que você está trabalhando. Tudo isso está vinculado ao trabalho de design, sim, né? Para quem está começando como freelancer. Então, você entender tudo o que você está ali, o meio que você está envolvido, é muito importante você estudar o meio que você está envolvido. Bom, outra dica para quem está começando é crítica, né? O que é isso? Quando você começa a mostrar o seu serviço para outras pessoas, né? E às vezes essas pessoas não têm sensibilidade de design, visão crítica, né, de design, olho crítico para design. Então, você postar num grupo ou mostrar para os seus amigos, para os seus familiares um trabalho que você fez para pessoas que não têm sensibilidade sobre aquilo que você está fazendo, pessoas que não sabem o que você está fazendo, é muito arriscado, porque às vezes a pessoa vai te criticar sem ter base de nada, teórica e conceitual, e aí isso pode chatear, né? Isso pode trazer pensamento, falar, não sou bom nisso, vou largar a mão de ser designer, vou partir para outra porque as pessoas te criticaram o trabalho e você já quer desistir. O trabalho de designer sempre evolui, você não começa bom, ninguém começa sabendo tudo. Então, é fato que você vai ter uma caminhada. Você que está começando, não fique preocupado tanto em qualidade, né? Óbvio que é bom você ter sempre uma evolução de olho crítico dentro dos seus trabalhos, você entender como um trabalho tem que ser feito e tentar evoluir, né? Não ficar pensando só nas críticas ou tentar superar aquele designer que você gosta ou ficar competindo quem faz o melhor trabalho. Isso daí só vai te trazer malefício, não vai trazer benefício. Você tem que ver os seus trabalhos e evoluir todo o trabalho. Então, se você conseguir, a dica que eu dou, se você conseguir avaliar o trabalho que você fez e se superar no próximo, você sempre vai estar evoluindo, né? Você sempre vai estar evoluindo. Então, não fica pensando muito nos outros, né? No que os outros estão pensando sobre o seu trabalho. Tenta você evoluir por si só, né? Tenta você buscar ali um ponto de referência sua, uma identidade sua, para você subir. Bom, é meio que óbvio que a gente vai falar sobre equipamento, né? Porque é uma dúvida recorrente demais no mundo do design. Equipamento também é evolução. Você vai sempre começar com um computador que você tem, da sua mãe, do seu pai, de alguém da sua família, ou um computador que você comprou. E às vezes você acha que o equipamento vai determinar a qualidade do seu trabalho. Eu acho que isso é o maior erro de quem está começando. Ah, não, eu preciso do mouse tal, eu preciso do computador tal, eu preciso... Não, você não precisa. Você precisa começar e entregar trabalho. Ah, mas o meu computador trava, é lento. Beleza, trabalha com ele, extrai o máximo que você consegue dele para você evoluir. Se você não conseguir colocar um SSD, que hoje é importante, uma memória RAM, ter memória RAM, colocar uma placa de vídeo, ter um computador com placa de vídeo, vai extraindo o máximo que você consegue do que você tem. Conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo equipamento, conhecimento, vai estudando equipamento,
Não simplesmente, vou comprar um Mac aqui de 20 pau. Não, não vai fazer isso, não vai fazer diferença. O Mac não vai fazer para você. O Mac é ferramenta. Notebook é ferramenta, computador é ferramenta, mouse é ferramenta, monitor é ferramenta. Então, isso daí você vai adquirindo com o tempo. Não fique desesperado querendo ter as coisas, sendo que às vezes você nem está entregando o trabalho de design ainda. Você nem está tirando lucro com isso. Comece a ganhar um pouco de experiência, de dinheiro, guarde aquele dinheiro que você está ali entregando o trabalho e conseguindo, e vai comprando aos poucos. Aos poucos você vai evoluir, comprar o seu computador bom, você vai comprar seu mouse bom, seu teclado bom. Um dia você vai chegar lá. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você se inscreva no canal. Esse canal é um canal dedicado a design gráfico. Então, quem curte aí conteúdo de design e audiovisual, eu sempre vou tentar entregar esse tipo de conteúdo aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou!